Bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando essa jornada de hoje, a qual chamamos de colóquio. Então, antes de mais nada, é interessante dizer que a nossa intenção é coloquial, né, Vladimir? E, portanto, tínhamos até, como ele disse, separado uma sala mais íntima, tivemos que vir para cá, então vamos tentar fazer de modo mais íntimo e coloquial as conversas que temos hoje ao longo do dia, em torno desse tema do cidade e alma. Bem, me cabe a tarefa aqui inicial de dar o pontapé inicial da nossa jornada. Então, me cabe a tarefa de contextualizar, não é? Tanto o evento quanto esse tema e as coisas todas que esse tema envolve. É o que eu pretendo fazer nos próximos minutos. Podemos ter uma sessão de debates, não é? Para fazer jus à ideia de colóquio, né? Não ser um solilóquio, né? E aí seguiremos direto com a nossa próxima palestrante, que é a Denise, enfim, como está no programa. Então, me cabe a tarefa de abrir e contextualizar esse tema. O tema é cidade e alma. Ele é um tema que nos chega através, muitos de vocês sabem, através do trabalho e da obra de James Hillman. Então, eu quero apresentar para quem não conhece, acho que algumas pessoas aqui não conhecem, James Hillman é o nosso autor, é o nosso provocador, é aquele que trouxe essas reflexões em torno das quais procuraremos conversar hoje. James Hillman foi um psicólogo, um analista da escola junguiana, um psicanalista da escola junguiana, que tem uma obra muito revolucionária, muito ampla, muito complexa, muito profunda e grande no seu volume de livros e de escritos também. É um pensador, além de ter sido um analista propriamente dito, foi um pensador seminal, né, como se diz, que lançou muitas sementes em diversos campos, um scholar da psicologia junguiana. Ele teve a sua chegada, ele é de origem norte-americana, mas viveu a maior parte da vida na Europa, teve um período na Índia também, mas teve um período grande de vida na Europa, e chegou, né, doutorado, mestrado, doutorado, todos aqui, pós-doutorado em filosofia, em literatura, uma série de coisas, não preciso entrar em tantos detalhes, mas ele chega, durante os anos 50, ao Instituto Jung, em Zurique, conhece o Jung, lá se forma como analista, se torna o seu primeiro diretor de estudos, isso nos anos 60, não é? E lá começa toda uma carreira de analista e de pensador da escola junguiana, que nos deixou uma obra realmente extraordinária, sob vários aspectos, né? Não há um ponto da obra do Jung que ele não tenha pego e refeito, repensado e proposto contribuições realmente inusitadas. O pensamento dele, ele tem um pensamento próprio, em torno do qual se criou uma espécie de comunidade. Eu não vou falar escola, porque não é bem isso que se gosta de dizer com relação a ele, mas se criou uma comunidade não só de psicólogos e de analistas junguianos, mas também de artistas, de poetas, de arquitetos e de gentes as mais variadas em torno do pensamento dele. E esse pensamento, a gente costuma se referir a ele como psicologia arquetípica, né? Não é uma nova escola de psicologia, é psicologia profunda e junguiana, mas ele tem um pensamento ao qual a gente se refere como psicologia arquetípica.
É um pensamento que, como disse, atraiu muita gente, não só da área da psicologia. E aí nós chegamos aqui, é um pensamento que tem as suas raízes no mundo grego, na mitologia, na filosofia, nas artes, não é? Especialmente no pensamento platônico e neoplatônico, né? Raízes também no pensamento dos escritores e artistas renascentistas. Enfim, é um pensamento que tem lá a sua grandiosa complexidade. Não é disso que vamos tratar hoje, mas dentre os eixos temáticos desta obra tão variada, não é? Para vocês terem uma ideia, rapidamente, ele tem inúmeros livros, nem sei o número, talvez 8 ou 10 livros, e fora esses livros, agora, depois da morte dele, estão sendo reunidos os ensaios esparsos sobre os diversos temas aos quais ele se dedicou. Esta coleção tem 11 volumes. Então, só para dar uma ideia da amplitude do seu legado. Então, a gente costuma entender que a obra do James Hillman tem vários eixos temáticos, né? A alquimia, a psicologia e tudo mais. Deixa eu fazer um corte, porque eu preciso voltar um pouquinho antes de entrar totalmente no Hillman, porque eu estou me esquecendo de dizer algumas coisas anteriores. Eu estou contextualizando o Hillman, eu preciso contextualizar o nosso evento aqui. O nosso evento aqui nasceu... me desculpe, eu vou ter que dar uma retrocedida aqui na fita. O nosso evento aqui nasceu da necessidade de continuarmos as atividades do Departamento de Psicologia Arquetípica. Justamente, nós temos a Associação Junguiana do Brasil, da qual eu faço parte. Eu sou analista junguiano dessa associação. Então, nós, dentro desta associação, temos um Departamento de Psicologia Arquetípica, que se dedica ao estudo da obra de Hillman e de seus outros autores, não é? Então, nós temos atividades durante o ano, e as atividades também seguem alguns temas, né? Então, o tema para esse ano, o tema escolhido para esse ano foi Cidade e Alma. E como nós estamos na psicologia arquetípica, a psicologia arquetípica tem muito essa coisa da união, né? Da junção, cidade e alma, velho e novo. Então, nós gostamos de fazer associações. Então, quisemos bolar esse evento aqui, que fosse um evento associado a outros órgãos, vamos dizer assim. Então, primeiramente, nós nos unimos a outra sociedade de psicologia junguiana que existe no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, que tem também, dentro dela, um núcleo de estudos de psicologia arquetípica, que é o NUPARC, não é? E aí, também, como nós estamos no tema de cidade e alma, não é? A questão de juntar os psicólogos com os arquitetos e urbanistas. Então, essa junção se deveu, né, basicamente, à minha histórica amizade com o Vladimir Bartalini, não é? Nós temos uma amizade já há muitos anos. O Vladimir é professor doutor aqui da FAU, da USP, não é? Então, começamos a conversar sobre o evento e a ideia nos cativou e foi crescendo, e, enfim, bolamos aí a junção das duas tribos, a junção dos dois temas, a junção das duas casas, e hoje estamos aqui recebidos na FAU, não é? Entrando com a psicologia junguiana dentro da FAU, tentando entrar com a alma dentro do templo da arquitetura brasileira, que é esse prédio e essa faculdade, não é? Então, é um momento histórico, eu acho, para nós, da psicologia, podermos estar aqui dentro da FAU, nesse prédio tão icônico, né? tão simbólico, tão importante, e podemos entrar aqui com as reflexões da psicologia junguiana, da psicologia arquetípica, fazer essa junção de cidade e alma. Isso tem, para nós, um caráter extraordinário, né? E muito importante, né? Bem, também temos que agradecer as pessoas que nos ajudaram a montar, não é? Esse evento parece simples, mas não é. Nós tivemos uma comissão de trabalho
que nos ajudou muito, especialmente o Arthur Cabral. Cadê o Arthur? Ali está o Arthur Cabral e a Ulda Verman. Cadê a Ulda? Está por aí? Está lá em cima. Então, são os nossos dois amigos e companheiros que estiveram nessa comissão de trabalho, fazendo com que esse evento pudesse acontecer, não é? E então, a eles o nosso agradecimento bastante sincero. Bem, então, retomando o que eu estava dizendo, um dos eixos temáticos da obra do Hillman, que é tão extensa e variada, é justamente o eixo que se denomina aí por essa locução aí, a cidade e a alma. Ele trouxe essa novidade para o nosso campo, para o campo da psicologia profunda e para o campo da psicologia junguiana, propriamente dita. Ele trouxe esta novidade ao fim dos anos 70, 78, 79, início dos anos 80, essa possibilidade ou esta necessidade, né, a percepção da necessidade de unirmos cidade e alma, o mundo e a psique, não é como duas coisas que haviam sido separadas ou que estavam sendo pensadas de modo separado. Isso nos trouxe muitas consequências interessantes, mas a principal delas é poder, a partir dessas reflexões dele, levar a psicologia para fora dos consultórios de psicoterapia. Também para fora dos consultórios de psicoterapia, para o mundo, para a análise do mundo, para a interpretação do mundo, para a apreciação do mundo e das suas coisas, tanto as coisas da natureza quanto as coisas feitas pelo homem, né? Para que isto ocorresse, ele se valeu da recuperação, vamos dizer assim, de uma ideia platônica e renascentista, que aparece no Renascimento também, nos escritores neoplatônicos do Renascimento, que é a ideia de anima mundi, não é? A alma do mundo, ou o mundo como possuindo uma alma. Então, esta ideia de que o mundo possui uma alma, de que há uma alma no mundo, é uma ideia bastante complexa, eu não vou poder me estender muito nela, mas é basicamente a ideia que pode tirar a psicologia da sua exclusividade, não só do consultório psicoterapêutico, como tirar a alma da sua exclusividade dentro do indivíduo humano exclusivamente, né? A ideia de anima mundi nos permite perceber, nos permite encontrar a alma em todas as coisas. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer muitas coisas e é um conceito bastante complexo, mas, basicamente, isso quer dizer que todas as coisas do mundo, todas as coisas ditas inanimadas, não é, em oposição a sujeitos animados, todas as coisas se nos apresentam com faces, se nos apresentam em imagens, e essas imagens apresentam sentidos, apresentam uma inteligibilidade interior, ou seja, apresentam-nos interioridade, profundidade, né? Então, a qualidade, o atributo de alma, vamos dizer, de todas as coisas, tem a ver com o fato de todas as coisas oferecerem uma mensagem, ou oferecerem uma interioridade significativa, oferecerem uma inteligibilidade. Elas podem ser lidas para além das suas superfícies, né? Bom, isto, né, brevemente caracterizado, porque isso é um pensamento bastante mais complexo, não é? Permite com que a gente possa voltar ao mundo, não é? E apreciá-lo de uma maneira mais animada, para usar o termo ânima, né? Mais reanimada, mais profunda, etc., etc. Isso também permite, quer dizer, quando você sai
Quando a psicologia sai do sujeito, né? Quando ela sai da exclusividade de se pensar uma subjetividade apenas no interior do sujeito humano, quando ela sai do sujeito, quando ela sai do consultório, o que ela encontra é a cidade. Porque a psicologia é uma atividade que nasceu nas cidades, está identificada com as cidades, né? E com a vida urbana, não é? Então, o que ela encontra são as cidades. Bem, nos anos 90, no início dos anos 90, em função do meu contato pessoal, histórico com o James Hillman, já haviam alguns ensaios sobre esse tema, não é, que estavam dispersos aí. Então, nós tivemos a ideia de reunir esses ensaios, traduzi-los e editar um livro, que é este livro que algumas pessoas conhecem aqui, que é o livro original Cidade e Alma. Aí nós reunimos coisa de 10 ou 12 ensaios naquela época, né? E esse livro estava justamente dirigido para psicólogos e arquitetos. O livro está esgotado, infelizmente, algumas pessoas têm, são alguns dos ensaios sobre Cidade e Alma do Hillman. Mais recentemente, no ano de 2006, como parte da publicação da sua obra completa, vamos dizer assim, foi editar. A curiosidade aqui é que, quando nós fizemos este livro, em 1992, não havia um original em inglês. Então, é uma originalidade da edição brasileira ter reunido esses ensaios e ter já atentado para esse nome, Cidade e Alma. Bem, esse eixo temático da obra do Hillman faz parte de um dos volumes da sua obra completa, que está sendo editada, né? E resultou neste volume, como vocês podem ver, bastante volumoso. Aqui nós temos 42 ensaios sobre esse tema. Então, é uma reflexão bastante poderosa. O tempo que me resta aqui, eu pensei em trazer um pouco desse pensamento pelo próprio Hillman, né? Então, trazer algumas imagens dos textos deles, né, para que a gente pudesse provocar, né, provocar a imaginação, provocar a reflexão em torno dessa reflexão de Cidade e Alma, e a gente poder chegar a alguma compreensão, né? A minha tarefa é, eu entendo, introduzir o tema. Então, para isso, eu trouxe algumas frases dele com algumas imagens para a gente sentir bem o caráter e a vibração dessa reflexão. Por exemplo, ele diz coisas como essa aqui: a cidade é a maior de nossas obras de arte, disse Lewis Mumford, colocando assim a cidade no campo da imaginação. Que fantasias incríveis são esses fenômenos, levantando-se dos campos e das florestas, ao largo de rios e oceanos. Essas incríveis rajadas sinfônicas desnecessárias, a não ser para dar grandiosidade física e extrapolações tumultuosas à imaginação humana. Colmeias, formigueiros, tocas de roedores são necessidades de seus construtores. Mas e nossas cidades? Para que mesmo servem nossas cidades? Nós imaginamos sua existência e depois as explicamos com nossas ideias. Bem, aí já temos algumas coisas, não é? Ele já alinha o surgimento de cidades
a realização de cidade, a existência de cidade está alinhada à imaginação e não à necessidade. Então, a partir desse ponto, como está alinhado a uma obra mais da imaginação do que da necessidade funcional, nós entendemos que já está alinhada aí com a alma, não é? Com a psique, com aquilo que chamamos de alma. Então, me parece bastante interessante. Vou passar mais algumas imagens. Se alguém tiver, nesse ponto, vontade de comentar ou de perguntar alguma coisa, podemos iniciar o diálogo e iniciar propriamente o colóquio, né? Mas vejam, com relação à ideia de alma do mundo, não é? Com relação à ideia de que as coisas todas se apresentam para nós como imagens, e essas imagens podem ter sentidos e inteligibilidade interna, eu separei uma citação que parece apresentar isso muito bem. Vejam só. Ele diz: essa citação, que alinha a cidade com obra de arte, que alinha a cidade com imaginação, é o primeiro parágrafo do primeiro ensaio do livro. Essa é, de fato, a abertura dessa reflexão toda. Mas vejam essa imagem também. O mundo é uma apresentação de superfícies. Superfícies oferecem informação e expressam intenções na maneira como se expõem como imagens. Qualquer que seja a subjetividade imanente no mundo, qualquer que seja seu potencial de consciência, inteligibilidade inata, significação simbólica, desejo de ser apreciado e apelo para ser amado ou temido, esses são manifestos nas superfícies e apresentados como imagens. Interessante, né? Há uma próxima citação. Eu não vou encher muito, são poucas, só para a gente sentir o sabor dessa reflexão, quem não a conhece mais de perto. A próxima tem a ver ainda com essa questão do mundo se apresentando para nós com inteligibilidade. Ou é aquilo que os gregos diziam, os deuses estão em todas as coisas, né? A frase famosa dos gregos, os deuses estão em todas as coisas, ou seja, todas as coisas têm um potencial de significância, têm uma mensagem, as coisas todas estão falando conosco. Né? Vejam a extensão disso. O mundo se revela em formatos, cores, atmosferas, texturas. Uma exposição de formas que se auto-apresentam. Todas as coisas exibem rostos. O mundo não é apenas uma assinatura codificada para ser decifrada em busca do significado, mas uma fisionomia para ser encarada. Como formas expressivas, as coisas falam, mostram as configurações que exibem. Não apenas animais e plantas almados, como na visão romântica, mas a alma que é dada em cada coisa. As coisas da natureza, dadas por Deus, e as coisas da rua, feitas pelo homem. É interessante também. É a partir de afirmações como essa, a partir de reflexões como essa, que nós podemos levar, então, e que podemos chegar, então, a esse entrelaçamento de cidade e alma, que é o que nós buscamos aqui com ele nessa reflexão. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês.
Quando algo dá errado na vida, a psicologia profunda ainda olha para a intra- e a intersubjetividade em busca da causa e da terapia. O mundo das coisas públicas, objetivas e físicas, prédios, formulários, colchões, placas de trânsito, embalagens de leite e linhas de ônibus, é, por definição, excluído da etiologia e da terapia psicológicas. As coisas permanecem fora da alma. Não aceito de jeito nenhum a perspectiva anti-cidade. Ela coloca alma e cidade em campos opostos, resultando em cidades sem alma e alma sem cidades. Almas não civilizadas, simples, animais romantizados, bárbaros que abandonam a civilização pela cela de um eremita. Restauramos a alma quando restauramos a cidade em nossos corações individuais, a coragem, a imaginação e o amor que trazemos para a civilização. São com afirmações como essas, que ele vai tecendo para nós esta intersecção, este entrelaçamento de alma e cidade. Tem mais uma citação que é importante, eu julgo importante, para que a gente possa ter as conversas que esperamos ter hoje. Quando ele diz: a cidade interior é privada e indizível no fórum. Ainda assim, podemos conectar essa interioridade, nossa vida de alma, com a interioridade de nossa vida pública. Na verdade, podemos descobrir uma correspondência entre dois tipos de interior. Para ir terminando essa minha introdução ao tema, permitam-me agora ler um parágrafo de um texto que eu escrevi há alguns anos atrás, que, de alguma forma, também contextualiza esse tema de cidade e alma. Toda a psicanálise, como a conhecemos e a praticamos desde o século passado, a partir de Freud e Jung, nasceu em cidades, como Viena e Zurique, e, em alguma medida, se confunde com elas. Uma atividade urbana para cidadãos urbanos. Portanto, o enlace de psique e polis já está dado desde o início em nosso campo. Certamente, hoje, o inconsciente não está mais onde estava nas épocas de Freud e Jung. E sabemos que devemos buscá-lo onde nos sentimos mais oprimidos. É hoje, nas cidades, na esfera pública, na burocracia, na mídia, nas ruas, onde parece estarmos ainda mais à amostra em nossa patologia coletiva, em nossa necessidade de consciência. O espaço público, no mais das vezes, volta-se contra nós, com feiura, desintegração e morte. E a mídia, nas sábias palavras de Alfredo Bose, verteu-se apenas num mercado de imagens demagógico, violento, pornoide ou kit sentimental. Negócios paranoicos, edifícios catatônicos e anoréxicos, consumo e lazer maníacos, instituições opressoras, burocracia esquizoide, linguagem convencional, ambientes urbanos hostis, enormidades delirantes, cifras deprimidas e uma constante repressão da beleza, para não dizer da alma. Hoje, quase 100 anos, mais de 100 anos depois do início da psicanálise, o espaço público comum parece estar
voltando para a psicanálise, o que nós poderíamos chamar propriamente de um retorno do reprimido, né? Bem, então, essas são algumas das linhas gerais desse pensamento, que é bastante complexo, que busca esse entrelaçamento de psique e polis, de alma e cidade, não é? Eu acho muito importante fazermos esse percurso de mão dupla, não é? Não só as cidades estão sem alma, não só as cidades vão perdendo a alma, ou vão perdendo a dimensão do que nós chamamos de alma, mas também há alma sem cidades, não é? A alma sem a questão da cidade, a imagem da cidade, ou seja, a imagem do que é múltiplo, polis, multifacetado, não é? Vocês sabem que a palavra grega para cidade é polis, não é? Que entre os seus inúmeros significados mais imediatos, como a questão do poli, né? Do muitos, não é? Polis também quer dizer fluxo, não é? O fluir, né? O fluir de multidões, de ideias, de imagens, de trocas, não é? De carros, de pessoas, de ruas, não é? Este fluxo constante, não é? Isso também está na ideia original do que seja uma cidade, no seu termo original grego, polis, não é? Então, assim, cidades sem... Acho que nós temos... Essa reflexão nos traz a oportunidade de percebermos os dois lados da questão. Cidades sem alma e almas sem cidade. Então, isso tudo é muito rico, isso tudo é como já disse algumas vezes, um eixo temático na obra do Hillman, que apontou para várias direções, não é? O livro, os 42 ensaios do livro são muito variados em si, não é? Há ali um projeto político também, que ele chama a política da beleza, não é? Há um projeto que tenta recuperar a resposta estética ao mundo, não estética no sentido de belas artes, mas estética no sentido grego original, de aesthesis, desse impacto, não é? Que algo pode me causar e que me desperta, né? A estesis é o termo grego para percepção, né? A percepção de alguma coisa que me faz acordar, né? Sair de um estado de anestesia, né? Então há essa direção, não é? Que tomam as ideias a partir da ideia de cidade e alma. Há uma outra direção, que é encararmos o paciente, aí mais a questão da psicologia, encararmos o paciente como cidadão, não é? Com o mundo entrando para dentro do consultório. Há uma outra direção que ele chama de ambientalismo responsável, não é? Há toda uma possibilidade que ele nos apresenta de uma prática ambientalista, não ecológica, vejam bem, né? Mas uma prática ambientalista responsável, daria toda uma outra reflexão. Enfim, há uma série de filhotes, né? Há uma série de direções, há uma série de outras ideias que podem ser pensadas a partir, né, de Hillman ter juntado cidade e alma.